esse processo que você está vivendo ainda, né? De reconstrução, cara. O que eu vou fazer agora? Pô, acabou minha carreira. O nego falou assim, acabou a carreira. Né? Que todo mundo falou, acabou a carreira. Falei, caraca. Sim. Eu mesmo falei assim, cara, e agora? Como é que vai ser pra esse moleque voltar? Vai acabar a carreira desse cara. Sim. Porque o Dana White foi muito... ele foi agressivo, né? O patrão, eu entendo o Dana White. Eu entendo o que ele tá. Porque como empresa ele pensa como também, empresa, né, e a frustração dele. Porque da mesma forma que você estava com uma expectativa grande, ele também estava. Porque tinha um menino lá, o Cold Steel, que você ia lutar, que é um menino era um menino que todo mundo tinha muita expectativa nos Estados Unidos, que corria o circuito de grappling, estava ganhando muita coisa no MMA, nocauteando todo mundo, pegando o cara que ganhou o Poatan, que é o cara. Que o Poatan não é o maior lutador brasileiro, é o maior lutador do mundo na atualidade. Aí ia ser um embate, todo mundo estava esperando. Você contra o Steel era o evento, era a luta que todo mundo queria ver. Né? O estilo, ele é um moleque agressivo, você é um cara experiente, técnico, ia ser muito interessante. Isso não aconteceu, então o Dana se frustrou muito, eu entendo ele, pelo show, pelo evento, a forma que ele falou foi uma forma incisiva, agressiva, mas eu entendo o ponto de vista dele, da frustração dele em não ter a luta acontecendo, mas todas essas informações vieram ali para você como um tiro de canhão, né? Então como é que foi, cara? Chegar, sentar, repensar o que fazer e... Não, vou voltar meu prumo. Como é que foi esse momento? Você procurou psicóloga? Fala um pouco sobre isso, que é muito importante, porque esse problema que aconteceu com você, essa situação, essa turbulência, essa caída no poço, né? Muitas pessoas, atletas, pessoas comuns, até haters que fazem hater contigo, estão passando por isso. E estão vivendo esse momento, mas não querem acreditar, não querem olhar no espelho, olhar frente a frente com o monstro. Então, como é que é, cara? Olhar frente a frente com o monstro e procurar a solução para esse problema, procurar uma saída. Que nem, Carlão, eu sempre fiz isso, sempre lutei, logicamente, não para ser famoso, ser conhecido, eu não comecei a lutar por causa disso. Eu comecei a lutar porque eu nasci nisso, tenho uma facilidade, sempre tive uma técnica, e as coisas foram acontecendo, sabe? E foi que nem eu falei, agora virou uma guerra mais pessoal, sabe? De, cara, eu consigo isso, eu consigo subir ali. Porque pra mim, a pior derrota é quando você perde pra você mesmo, né? Nem pelo oponente, sabe? E eu sinto que ali naquele momento eu perdi pra mim mesmo, você entendeu? Eu preferia ter voltado pro Brasil. Podia ter perdido, ter ganhado, mas ter feito. Do que ter voltado com esse sentimento, sabe? O sentimento que eu voltei, que eu perdi pra mim mesmo. E é engraçado. Tenho 20 lutas do amador até o profissional. E é engraçado que eu não senti isso. Então, pra mim é uma coisa nova. Entendi. Também é uma coisa nova. Eu tenho 18, do amador até o profissional, 18 vitórias e 3 derrotas. Então é uma coisa nova, assim, desse sentimento, sabe? Então, virou mais uma guerra pessoal mesmo, sabe? De, cara, eu consigo fazer isso. Você entendeu? Eu consigo tirar um fruto daqui, eu consigo... E aí, teve que ter a humildade, né, Carlão? De buscar uma psicóloga. Eu sempre fui muito daquele cara, não, eu enfrento tudo. Depois de nós, é nós de novo. É a cultura do caixa grossa. Entendeu? Eu sempre fui... E foi que nem eu falei pra você, não sei... Tudo isso que aconteceu, eu acho que foi me afetando aos poucos pra mim cair nesse buraco que eu tô nesse momento, entendeu? E aí, quando eu vi alguém do outro lado também, tendo essa dificuldade, eu pensava assim, pô, esse cara é fraco. O cara é fraco mentalmente, não... E aí eu caí nisso, entendeu? Então, assim, é uma experiência que eu tô tendo dos dois lados. E sabendo, tentando administrar isso, entendeu? Quando eu voltei pro Brasil, a Pro Fight Network, que um dos atletas lá do Demian, treina lá jiu-jitsu, Deusinei, me arranjou uma psicóloga, né? A doutora Priscila. E aí comecei a fazer esse meu tratamento desde quando eu voltei lá dos Estados Unidos. Entendi. Acho que já comecei em outubro, no final de outubro. Tô fazendo até hoje, né? E retomando esse caminho dos campeonatos. Eu lutei em dezembro, lutei em janeiro. Você tá lutando o Já quê? lutei em fevereiro. Submission? Submission. Tô lutando no submission. Em cima do octógono. Legal. Em cima do octógono. Eventos que fazem em cima do octógono. Isso, eventos que fazem em cima do octógono, com mídia.
com tudo de novo, pesagem, pra ver como eu vou me sentir. Porque não eu falei pra você, virou mais uma guerra pessoal. Mais uma guerra pessoal mesmo minha que, cara, eu consigo fazer isso, E sabe? como é que você tá lidando com os haters? Então, no Porque momento... você falou que foi algo que te Sim, mexeu. te machucou. Sim. No caso, desde quando eu voltei lá dos Estados Unidos, eu não mexi nas minhas redes sociais uns 4, 5 meses, sabe, Carlão? Você ficou fora da Fiquei rede fora. social. Melhor coisa. De tudo. Uma limpeza ali. Uma limpeza de tudo. E a gente vê realmente quem tá ali ao redor da gente, realmente quer, realmente abraça a gente, sem pelo benefício que você pode dar pra ela. Não, é por você, entendeu? Então, pô, fiquei perto da minha família, das minhas filhas, sabe? Fui pra igreja, fui pra psicóloga, continuei treinando, mas sem muito essas redes sociais, sabe? Entendi. Sem muito esse holoforte. Aí foi aí, eu acho que mês passado foi a única... Foi onde que eu comecei a voltar realmente, um cara me chamou pra dar uma entrevista ali e tal, falei com o brigadeiro, falei com outros caras ali, mas tô voltando aos poucos realmente, sabe? Não afinco mesmo nisso, sabe? Entendi, mas você sabe que é importante você voltar a conviver, né, com as críticas. Sim. Porque muitas vezes os elogios, eles nos criam armadilhas, né? As pessoas nos elogiam muito e acabam criando armadilhas, né? E às vezes as críticas nos ajudam a ficar com o pé no chão, né? A gente não pode viver as críticas, porque muitas vezes estão falando das pessoas e não da gente, mas a gente tem que filtrar o que é bom, o que é ruim e seguir em frente. Sim. E teu objetivo agora qual é? Cara, meu objetivo agora é realmente estabilizar meus sentimentos, pensamentos dentro das competições, né? Gerando isso. Para mim voltar pro MMA, eu já queria voltar um pouco antes, né? Já queria estar voltando agora, mas felizmente apareceu uma coisa aí, né? Que até estourou na mídia, né? Nas redes sociais. Sim. Que eu tenho que responder, né? Também por falta de eu estar longe de tudo, de internet, de e-mail, de tudo, eu deixei passar o prazo de responder, né? Alguns sabem, eu caí no DOP, né? Apareceu uma coisa na minha substância que eu tomei ali e tinha uma janela de tempo de eu responder, só que, pô, eu não respondi. Você nem checou o e-mail? Não chequei e-mail, não cheguei nada. Quando você viu, tava lá? Não, tava lá. E aí foi que nem eu falei, tô voltando agora pras redes. Aí recebi uma ligação do amigo meu, do Murata, pô, você viu que caiu isso? Saiu que você tem essa sentença? Eu falei, pô, mentira. Eu falei, é. Então eu quero... Você vai recorrer ou não dá mais pra recorrer? Eu vou tentar recorrer de novo. Porque Tem que pagar a multa, né? Isso, vou pagar a multa e tentar recorrer, porque o que eu vi ali, muitos também pode ter caído por contaminação de suplementos. E se você for pegar realmente no que tá ali, é um hormônio pra mulher querer engravidar. E eu tô... Como eu perdi 18 quilos, Carlão, eu tava tomando muito, mas muito manipulado, muitos suplementos, muitas coisas, pra mim não me sentir muito fraco. Como foi 18 quilos, minha primeira descida até 70, então eu tava tomando muita coisa ali de farmácia de manipulação, suplementos, vitaminas. Não sei se... Vou tentar recorrer ainda, entendeu? Tem prazo, tá na janela ainda? Tem. Pelo que eu falei com o empresário, tá na janela. Quem é teu empresário? Mike Kawai. Ele é de quem? Ele é o mesmo... É a mesma empresa aqui do Ilha Tupuria, do Jones, tá dos caras ali. Tá bem assessorado. E aí então, ele te arrumou um advogado pra poder se defender? Sim, sim. E aí eu vou tentar, porque ele também já sabia que eu falei pra ele, cara, eu tô longe de tudo. Tô longe, tô passando na psicóloga, tô passando disso. Ele te entendeu? Sim, me entendeu. E então é isso. O que ele falou como empresário pra você? Cara, como empresário, ele falou, cara, primeiro cuida-se da sua saúde mental, você se apega com a sua família. Você não é o primeiro atleta que já viveu isso, já tive outros atletas que já viveu isso. E então foi isso ali, sabe? Em volta disso. Então eu tô focado mais nisso agora, né? Na tua recuperação mental, voltar a competir. Voltando a competir, que nem eu lutei agora com um cara que foi campeão do ADCC lá do Rio de Janeiro. O cara foi campeão, foi uma luta muito boa. E antes disso a gente teve que fazer pesado, encarada, câmera, fazer tudo isso. Ali eu queria ver como eu ia me manifestar. Tá servindo como um laboratório pra você. Isso. Queria saber como meus sentimentos iam se manifestar disso, sabe? Entendi. De, pô, pegar um cara muito bom agora,
Legal. A luta ficou empatada, mas ele levou porque ele era mais leve, sabe? É regra lá da competição. Os mais leves, é. Ele pesou 82, pesei 84 e pouco, mais leve leva. Então, tô nesse processo, sabe? E aí eu vou tentar recorrer, se os caras não aceitar, e, pô, foi que nem eu falei pra você, eu tô com esses eventos em mente. Aí você não pode lutar nos Estados Unidos mais. Não fposso. Um ano, né? Um ano. Mas você tá com 32 anos de idade. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. Quando você olha tudo o que aconteceu, né, cara? E tudo essa ebulição de acontecimentos, esse redemoinho que você ficou dentro dele, né? Tentando olhar assim de fora, não sei se você já conseguiu fazer isso, olhar de fora. Quais os aprendizados, cara, que você tira desse momento? Acho que a gente tem sempre que aprender, em qualquer momento da vida, tanto de vitórias como de derrotas. O aprendizado deve ser constante. E aí eu te pergunto, você está conseguindo sair, abstrair as informações externas e olhar para dentro de você e aprender algo com tudo isso? Cara, se eu falar que já tô conseguindo, eu tô mentindo, Carlão. Eu tô na lição ainda. Tô anotando, tô aprendendo, tô fazendo, sabe? Junto com a psicóloga, aprender tudo isso, gerar essa emoção, sabe? De, cara, vamos falar de você bem ou vamos falar mal? Foi que nem aquilo que você falou pra mim. Eu acho que assim, a pessoa ela não tem que gostar do meu estilo de luta, ela não é obrigada. Ou gostar, tudo bem. Mas que nem eu falei, os ataques pessoais, sabe? Eu acho que foi mais os ataques pessoais ali que me chateou mais, sabe? Que nem eu falei da minha filha, pô, chamaram meu irmão de preto, macaco, mandaram banana pra ele, falaram, eu sou fã do Alex, tô fazendo isso. Então, é uma coisa que não foi na luta, sabe? Que me afetou mais. Porque eu acho que o cara não é obrigado a gostar do meu estilo de luta. Sim, não é obrigado, pô, não gosto desse cara, não gosto desse estilo, não gosto... Então, eu tô aprendendo a gerar mais isso, sabe? Esses sentimentos mais de ataque pessoais que me tiraram ali meu prumo, minha paz, meu sossego realmente, fez eu desviar o foco, entendeu? De entender que não é isso. Então eu tô aprendendo ainda, sabe, Carlão? Tô aprendendo